irmãos, eu confesso que eu tinha um pouco de receio de falar o que eu vou estar falando hoje para os irmãos, né? Porque muitas das vezes a gente que saiu da situação que eu estava, a gente tem medo do receio, do abandono, né? Do afastamento das pessoas. Mas eu creio que pode o mundo inteiro te abandonar, a família te abandonar, mas Jesus é aquele que não te abandona, né? Porque assim, eu creio muito nisso. Porque eu falo isso? Porque independente dos lugares que eu entrei, dos lugares que eu passei, né? Tantos livramentos que o Senhor me deu, e o Senhor sempre esteve comigo, né? Então Ele nunca me abandonou. Então eu fico feliz por isso. Eu vou falar um pouco aqui, eu vou ser breve, né, irmãos? Porque para não tomar o tempo, eu vou tentar resumir um pouco. E assim também, irmãos, por que eu não fico receoso? Porque a Bíblia diz também que todos aqueles que foram curados, que foram libertos por Jesus, uns saíam correndo contando e outros pulando de alegria. Eles não tinham vergonha de contar o que Deus fez, o que Jesus fez. Então por que eu vou ter vergonha de falar o que Deus tem feito na minha vida, né? Irmãos, eu passei por um processo difícil. Deus de novo, eu usava muita droga, né, irmãos? E assim, muita droga. E quando eu era mais novo, eu usava droga e eu conseguia trabalhar. Eu fazia curso usando droga, eu conseguia, mas eu não conhecia Jesus ainda, então eu conseguia fazer isso usando droga, fazendo curso de cabeleireiro. Na época eu estudava, e a minha vida mudou quando eu, na escola, eu conheci uma jovem, né? Onde eu comecei a namorar com ela, eu fazia curso de cabeleireiro, e os pais dela eram crentes, e ela queria me levar na casa dela, só que ela não levava porque os pais delas crentes, né? Viram os pais delas e não levavam porque eu tinha luzes no cabelo, tudo bagunçado, né? 2 brincos, em cada orelha, então ela não me levava. Então o que eu fiz? Eu tirei os brincos, eu cortei o cabelo social, né? Bonitinho assim, para poder ir na casa dela. Fiz tudo isso. Aí eu fui, mas a minha vida ela começou a mudar, irmão, porque eu usava droga, eu conseguia trabalhar e fazer as coisas, mas quando eu comecei a ir para a igreja com a família dela, eu vou falar, minha vida ficou ruim. Sabe por que ficou ruim, irmãos? Porque eu conhecia Jesus e eles me levavam sempre nos cultos e me levavam também nos batismos. Só que eu pensava, eu não vou me batizar, porque Deus até falava comigo, mas eu falava, eu não vou me batizar, porque se eu me batizar, eu vou estar usando droga, então eu não vou me batizar. Aí o irmão usado por Deus, ele fala comigo uma vez, ele fala assim, não, mas Deus, Ele não veio para o são, Ele veio para o doente, Ele te chama você como você está. É só você obedecer que Ele vai fazer na sua vida, né? Pode passar os céus e a terra, mas a palavra dEle vai se cumprir. E aí eu falei, tá bom, Senhor, então você me chama assim, se eu quero do jeito que eu trouxe, foi o que vai fazer, então eu vou me batizar. Eu me batizei, aí a minha vida ficou difícil, irmão. Porque quando eu me batizei, passei uma semana sem usar droga, fiquei bem. Mas é o que acontece, eu comecei a andar pelos caminhos que eu andava, ia para o lugar onde eu ia, e fazer as coisas que eu fazia indo para a igreja, usando droga, indo para a igreja. Aí o Senhor apertou meus caminhos, separou aquela jovem de mim, e eu cheguei numa situação difícil de rua. Comecei viciado no crack, fui para o crack, viciado, e comecei a andar debaixo de ponte, viaduto, passarela, ficava 3 dias, né, irmão, usando droga, às vezes sem tomar banho, passava na rua, as pessoas passavam, me viam passar de um lado, elas atravessavam a rua, eu chegava em casa, minha mãe muito triste, ela já não falava mais nada, mas eu olhava para os olhos dela falavam comigo, e ela, tudo que ela esperava era chegar alguém e falar, meu filho, seu filho morreu em tal lugar. E minha mãe só estava esperando isso. E eu conhecia um irmão que ele usava droga comigo. Ele tinha uma van escolar, e ele era do Tereza, o irmão, né? Ele tinha uma van e ele levava as crianças na escola, passava na minha casa, a gente entrava na van e ia usar droga. Na van que ele levava as crianças, e depois ele ia buscar as crianças, sempre ele fazia isso. E esse amigo meu, ele sumiu por um bom tempo. E aí depois ele reapareceu, e ele fazia 12 anos que ele tinha sido liberto das drogas, e ele estava trabalhando com clínica. Ele tem 3 clínicas hoje, lá em Biúna, né? O irmão Márcio, ele teve aqui, contou o testemunho dele, e ele me ofereceu uma ajuda, só que eu na droga, eu falei que eu ia, mas eu usando droga eu não fui, e quando eu via ele eu me escondia, irmão, eu me escondia atrás dos postes para ele não me ver, eu falava, mano, o irmão vai roubar minha brisa do jeito, eu me escondia e ficava ali escondido. Aí depois passou um tempo, uma mulher que me ajudava, me dava dinheiro,
Ela muito triste, mas ela me ajudava, dava um dia falar para a tua casa, que eu quero você na rua, né? Aí uma vez eu fui pedir, ela falou, mas ela vai acabar matando você desse jeito. Você não quer uma ajuda, uma internação? Aí eu vi onde Deus estava ali falando comigo. Realmente era de Deus, sabe por quê? Porque aquela mulher falou para mim isso da clínica, e eu falei, não, eu vou, pode arrumar que eu vou. Ela falou, mas se eu arrumar você não for, você precisa, não vai bater mais aqui, a gente não vai mais te ajudar. Eu falei, não, pode arrumar que eu vou. Eu conheço um rapaz que ele é evangélico, ele trabalha com clínica hoje, amigo da gente, e ele é da igreja que você vai, porque ela é de outra denominação. Aí eu falei, tá bom, pode arrumar que eu vou. É esse rapaz aqui. Quando ela me mostra o rapaz que tinha clínica, era o meu amigo. Esse rapaz assim, depois ele aparece. Aí ela pegou, mandou o vídeo para ele de mim. Aí eu aceitei ajuda, ele me buscou. Aí eu fui para uma clínica ali em Biúna. E quando eu fui para aquele lugar, um lugar bonito, piscina, né, tudo, né, eu falei, aqui vai ser fácil ficar, né? Mas quando eu pensei isso, Deus ele colocou no meu coração, vai ficar fácil, é bonita a piscina. Mas e quando você sair, se você sair vazio, será que você vai ficar de pé? Aí eu comecei a pensar, e o que eu fiz? Eu comecei a buscar, irmão. Eu voltava na madrugada, eu orava, sabia tocar os 2 louvores, né? Mas não estava tocando mais. Aí chegou lá na clínica, eu já peguei a isso, a orar, a buscar, já comecei a tocar, e nos cultos da igreja que tem lá na clínica, eu comecei a tocar louvor lá, entendeu? Os cultos também. E Deus foi fazendo tudo isso na minha vida, irmão. E lá dentro eu comecei a ler bastante a Bíblia, e Deus ele me deu uma passagem ali que falou muito comigo, que eu não vou abrir, mas não preciso os irmãos abrir, eu vou falar. É João 8, que fala sobre o cego, que fica sentado à beira do caminho, mendigando. E Jesus ele está em Jerusalém, ali no templo, ensinando, e ali ele ensinando, ele falou algo que os fariseus, os escribas não aceitaram o ensinamento dele, né? E ali eles pegam pedra e eles vão apedrejar Jesus, e Jesus sai com os discípulos. E ali caminhando, vê aquele cego discípulo, né, e fala, Senhor, quem pecou, né, para que ele nascesse assim? Ele e os seus pais. Aí Jesus fala que nem ele nem os seus pais, né, pecou para que ele nascesse desse jeito. Mas eu creio, irmãos, que esse homem que ficava sentado, quando ele nasceu, a família dele viu que ele tinha um problema. Aí a família o que faz? Deve ter levado no médico, deve ter levado a algum especialista, deve ter gastado algum dinheiro com remédio. Aí o que essa palavra veio falar comigo? É que muitas das vezes o dinheiro ajuda a gente bastante. O médico também é importante, porque Deus tem dado dom de cura. Mas é que muitas das vezes nossa vida não é o dinheiro, não é o médico, não é a clínica que vai nos ajudar, e sim um milagre. E para a gente ter um milagre é necessário que a gente tenha um encontro com Jesus. E eu precisava desse milagre. E eu precisava desse milagre, sabe? Porque aí eu sabia, aí Deus colocou no meu coração, porque a clínica ela não ia me ajudar. Foi bom aqui, eu tenho muito que agradecer. Mas se eu ficasse pensando só nela ali, não ia me ajudar. Eu precisava ter um encontro. Então eu me dediquei, irmão, para buscar. E ali eu fiquei esses 9 meses, eu saí, já estou 2 meses na rua, e Deus ele tem me sustentado, tenho caminhado com os irmãos. Então Deus fez tudo isso, sabe, irmão? E esse cego, e Jesus, quando vê esse cego ali, Jesus pergunta para ele o que ele queria que fizesse. E ele queria ser curado, que ele enxergasse, né? Aí Jesus ali empurra ali o lodo, ali na lama, passa em seus olhos e peça que ele vai no tanque. Isso também eu passei por isso, sabe por quê? Porque ele vai no tanque, ele lava, e na hora que ele lava os olhos, que ele começa a enxergar aqui, ele sai andando, correndo, é porque ele fica feliz. Aí as pessoas que conhecem ele falam, esse daí não é aquele que ficava mendigando à beira do caminho? Esse daí não é aquele que nós conhecemos, os pequenos? As pessoas não acreditam, sabe por quê, irmão? Porque muitas das vezes, mano, o pior cego não é aquele que não pode enxergar, é aquele que enxerga, mas não quer ver, irmãos, porque Deus mostra, e ele acaba fazendo Deus mostrando, e eu era dessa forma. E Deus começou a me fazer olhar e parar e pensar e ver, e hoje eu sou assim, sabe? Eu peço muito para Deus para que eu não venha fazer as coisas por impulso, para que antes de eu fazer qualquer coisa no emocional, eu tenha tempo para parar, para pensar e analisar se é para me fazer ou não. Então eu tenho feito tudo que Deus falou grandemente, Deus falava grandemente comigo, Deus me abençoou grandemente naquele lugar. E hoje eu estou aqui, né? Eu estava só pé de osso, o pastor me viu aí na rua como que eu andava, os meus dentes da frente já estavam quebrando tudo, mas quando eu entrei naquele lugar, Deus preparou tudo, Deus pagou o meu tratamento, pagou tudo. Mas por que, irmão? Mas por que acontece isso na vida da gente? Porque tem hora que é necessário a gente tomar uma posição, irmão. Sabe? Porque a gente temos que tomar uma posição e se entregar realmente, porque quando você se entrega realmente e que Jesus ele te liberta,
você não volta mais para aqueles caminhos, porque quando você é liberto pelo Filho do Homem, a palavra diz que verdadeiramente você será livre, irmão. Então isso não tem mais poder na tua vida. Então hoje eu tenho um controle para resistir, para superar, e hoje eu sei lidar até com problemas que às vezes discussão me levava muito para as drogas. Hoje eu já não sou mais assim, irmão, eu tenho esse controle. Então, irmãos, é isso que eu tenho para dizer, sabe? Porque eu tinha muito esse receio do abandono assim, mas Deus colocou no meu coração. Pode o mundo inteiro te abandonar, família, mas eu nunca vou te abandonar. E aonde eu te levei, eu tive sempre com você. Deus colocava isso no meu coração. Não importa onde você estava, se eu te fiz uma promessa, eu vou cumprir aquilo que eu te prometi. Porque quando eu me batizei, Ele me disse que libertaria. Então eu creio na minha libertação. Porque quem tem que acreditar primeiramente sou eu, não os outros, né, irmãos? Eu tenho que acreditar em mim. E os outros vão ver aquilo que Deus tem feito, né? Então por isso eu não tenho vergonha de falar, porque eu sei que muitas pessoas precisam ouvir, amém, irmão? É isso que eu tenho para falar.